Há um segredo financeiro escondido em páginas que muitos leem apenas como história. Um código de prosperidade que nasceu não em Wall Street, mas no trono de um rei que pediu algo que quase ninguém ousa pedir: discernimento. Quantas vezes você já teve recursos nas mãos e mesmo assim sentiu medo de dar o próximo passo? Quantas portas você já viu se fechando porque faltava visão para abrir as certas? O homem mais rico da história não chegou ao topo por força ou herança. Chegou porque entendeu o que nem os maiores economistas compreenderam totalmente até hoje. A verdadeira riqueza é construída com sabedoria aplicada, alianças estratégicas e uma fé que enxerga além do visível. Neste vídeo, você vai descobrir como Salomão estruturou um império econômico com fundamentos que hoje ainda movem fundos de investimento. E por que quem absorver isso pode experimentar uma nova dimensão de crescimento. Fique até o fim. Há uma revelação neste conteúdo que pode mudar sua forma de lidar com o dinheiro e com o propósito por trás dele. Você confiaria sua carteira de investimentos ao homem mais rico que já existiu? Talvez nunca tenha pensado nisso, mas os princípios que moldaram a fortuna de Salomão ainda ecoam silenciosamente nos bastidores do mundo financeiro moderno. Enquanto grandes fundos de investimento empregam táticas de diversificação, acordos internacionais e exploração de mercados. Tudo isso já estava de maneira impressionante, presente na mente e nas ações do rei que governou Jerusalém há mais de 2.900 anos. Diferente de uma riqueza herdada ou acidental, o patrimônio de Salomão foi construído com estratégia, visão de longo prazo e uma inteligência que transcendia sua época. O que torna isso ainda mais fascinante é que sua trajetória econômica está registrada não em manuais de finanças, mas nas páginas das Escrituras. Se temas como sabedoria, estratégia e propósito despertam seu interesse, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, cada história bíblica revela conexões surpreendentes com os desafios do mundo atual e pode ampliar sua visão de forma profunda, prática e transformadora. Salomão não foi apenas um líder religioso ou uma figura de destaque no mundo antigo. Ele era, na prática, um estrategista econômico cuja influência ultrapassava as fronteiras de seu próprio reino. Governava um território localizado em uma das regiões mais disputadas e estratégicas do mundo antigo, entre rotas comerciais que ligavam a África, a Ásia e a Europa. Isso lhe dava uma vantagem única: acesso a culturas, bens e oportunidades de comércio que poucos poderiam sonhar. E ele soube explorar cada uma delas com precisão. Seu nome se tornou sinônimo de sabedoria, mas também deveria ser associado à arte de investir com discernimento. Salomão entendeu, como poucos em sua época, o valor de alavancar relacionamentos diplomáticos para gerar riqueza. Não apenas buscava acordos para manter a paz, mas fazia desses pactos pontes para a construção de rotas comerciais e ampliação da influência econômica. Seus casamentos com princesas estrangeiras, por exemplo, não eram apenas alianças políticas, mas chaves que abriam portas para trocas e parcerias comerciais com reinos como o Egito e Tiro. O ouro que fluía para Jerusalém não era fruto apenas da tributação ou do controle interno. Ele vinha de viagens longas, de frotas organizadas, de acordos internacionais que garantiam acesso a produtos exóticos e valiosos. Salomão investiu em frotas comerciais que cruzavam os mares em busca de mercadorias raras, metais preciosos e matérias-primas cobiçadas. O que ele fazia, na prática, era expandir sua carteira de ativos de forma inteligente, evitando depender de um único tipo de fonte de riqueza. Em termos modernos, seria como aplicar em diversas classes de ativos: ações, commodities, imóveis e fundos internacionais. Mais do que acumular tesouros, Salomão acumulava inteligência financeira. Seus registros mostram que ele entendia como poucos a lógica do ciclo econômico. Armazenava quando havia fartura, distribuía com sabedoria, valorizava o conhecimento e incentivava a produtividade. Ele organizava a sociedade para que não houvesse desperdício.
estabelecendo divisões de tarefas e promovendo o comércio como uma atividade de valor central. Jerusalém se tornou não apenas um centro religioso, mas também um polo econômico, onde caravanas chegavam carregadas de mercadorias vindas de terras distantes. E tudo isso sem tecnologia, sem bolsas de valores, sem bancos centrais. Apenas com sabedoria, alianças bem pensadas, senso de oportunidade e coragem para investir no incerto com base em fundamentos sólidos. Esse é o tipo de visão que ainda hoje inspira gestores financeiros, mesmo que nem todos reconheçam a origem de tais estratégias. O nome de Salomão pode não aparecer nos relatórios de Wall Street, mas os princípios que ele aplicou estão lá, silenciosos, sendo reproduzidos em cada decisão inteligente de investimento. A mente por trás da construção do templo também arquitetava caminhos de prosperidade duradoura, mostrando que espiritualidade e inteligência econômica não precisam caminhar separadas. Ao contrário, quando unidas por um propósito maior, tornam-se forças transformadoras, capazes de mudar a realidade de um povo e deixar marcas que ultrapassam gerações. A sabedoria econômica de Salomão só pode ser compreendida à luz do ambiente onde ela floresceu. Seu reinado aconteceu por volta do século 900 a.C., um período em que o Oriente Médio se tornava cada vez mais interconectado por rotas comerciais e relações diplomáticas. Israel, sob seu governo, deixou de ser apenas um território com significado religioso e passou a ser também uma peça-chave na engrenagem econômica da região. A localização geográfica era privilegiada. Entre o Egito ao sul e as grandes civilizações da Mesopotâmia, ao norte e ao leste, o território israelita funcionava como um corredor de passagem de bens, ideias e culturas. Mas essa posição, por si só, não garantiria prosperidade. Foi a forma como Salomão soube utilizar esse ponto de contato entre impérios que transformou o cenário. Ao estabelecer paz com os povos ao redor, Salomão criou um ambiente estável, onde o comércio podia florescer sem os riscos constantes de invasões e conflitos. A estabilidade política foi a base para o crescimento econômico, e ele sabia disso. Não há progresso sustentável quando a tensão consome recursos e energia. Assim, ele investiu na diplomacia com uma inteligência estratégica incomum, construiu alianças, cultivou respeito entre líderes e usou sua imagem como rei sábio para atrair a confiança de nações poderosas. O Egito, por exemplo, ofereceu-lhe sua filha em casamento, e esse gesto não era apenas simbólico. Tratava-se de um selo de cooperação, uma porta aberta para acordos de troca e garantias de rota segura para os mercadores. Ao mesmo tempo, Salomão estreitou laços com Tiro, uma cidade portuária fenícia que dominava o comércio marítimo no Mediterrâneo. O rei Hirão de Tiro se tornou um parceiro fundamental na construção do Templo de Jerusalém, fornecendo madeira de qualidade superior, artesãos experientes e, sobretudo, acesso às frotas navais que permitiriam a expansão do comércio para regiões distantes, como Ofir. Essa cooperação não foi um episódio isolado. Era parte de uma estratégia deliberada de ampliação de influência através do comércio e da interdependência econômica. O que para muitos seria apenas uma aliança religiosa ou arquitetônica, para Salomão era uma jogada de expansão de mercado. A construção do templo, por si, foi também um motor econômico. Mobilizou milhares de trabalhadores, impulsionou a demanda por materiais, fomentou a troca de tecnologias construtivas e atraiu peregrinos e comerciantes. Cada tijolo assentado era parte de uma rede de movimentação de riqueza. O templo não era apenas um símbolo espiritual, mas também uma vitrine de prosperidade e poder, atraindo atenção internacional para Jerusalém. Isso gerava capital, simbólico e político, que se convertia em poder de negociação. Além da diplomacia e da infraestrutura, Salomão reorganizou a administração interna do reino, de forma a permitir uma gestão mais eficiente dos recursos. Ele dividiu Israel em 12 regiões administrativas, cada uma responsável por sustentar o palácio durante um mês do ano. Essa divisão não apenas descentralizava o peso da manutenção da corte,
mas também estimulava a produção agrícola e a organização econômica local. Era uma forma inteligente de criar responsabilidade coletiva e, ao mesmo tempo, manter um fluxo constante de suprimentos para a capital. Essa lógica organizacional mostra que Salomão não confiava apenas na sorte ou na inspiração divina. Ele era um gestor, um arquiteto de sistemas, alguém que compreendia a importância de processos, logística e planejamento. Criou armazéns, centros de coleta, rotas de distribuição e até mesmo cidades fortificadas em pontos estratégicos, como Megido e Hazor, que funcionavam como centros administrativos e de proteção de ativos. Tudo isso permitia que as riquezas acumuladas fossem armazenadas, transportadas e multiplicadas com segurança. A economia do reino de Salomão era baseada na circulação, e ele fez com que essa circulação fosse ampla, diversificada e contínua. Ao invés de se apoiar apenas em tributos ou exploração de recursos naturais locais, ele conectou Israel a uma teia de comércio internacional, tornando seu povo não apenas consumidor, mas participante ativo da geração de riqueza. A paz, a organização e a visão de longo prazo transformaram uma nação relativamente pequena em uma potência respeitada, cuja influência era sentida muito além de suas fronteiras. A rede construída por Salomão era apenas o alicerce de algo ainda mais ambicioso, um sistema econômico que não dependia de uma única fonte de riqueza, mas operava com base na diversificação. Sua inteligência se destacava pela capacidade de perceber onde estavam os fluxos de valor e como acessá-los com eficiência. Salomão não concentrava esforços apenas no que estava dentro de suas fronteiras. Ele compreendia que o verdadeiro poder estava na capacidade de alcançar o que era escasso e desejado, mesmo que viesse de terras distantes. Por isso, estabeleceu uma das maiores operações comerciais da antiguidade, as frotas de Tarsis. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, escreva nos comentários. Sabedoria estratégica. Essa é a palavra-chave que define tudo o que estamos explorando aqui. Quero ver quantos estão captando a essência dessa história. Essas embarcações não apenas cruzavam mares, elas levavam o nome de Israel para regiões tão distantes quanto a costa sul da Arábia, a África Oriental e talvez até mesmo áreas próximas da atual Índia. A Bíblia descreve que, a cada 3 anos, as frotas voltavam carregadas de ouro, prata, marfim, pedras preciosas, madeira de sândalo, macacos e pavões. Essa diversidade de bens indica que Salomão investia em uma gama ampla de ativos. Em uma linguagem contemporânea, seria como aplicar capital em mercados emergentes, commodities raras e setores exóticos com alto potencial de valorização. Mas nada disso seria possível sem planejamento logístico. Gerenciar uma operação marítima desse porte exigia não apenas embarcações robustas, mas conhecimento sobre ventos, estações, rotas comerciais, pontos de abastecimento e negociação com povos estrangeiros. Salomão não navegava, mas tinha ao seu lado especialistas, como os fenícios de Tiro, que dominavam a arte naval. Com isso, ele transformou Jerusalém em um centro de controle comercial, ainda que estivesse geograficamente distante do mar. O que parecia desvantagem, ele converteu em um ponto de comando, coordenando o fluxo entre portos, caravanas terrestres e centros de distribuição. Além do comércio marítimo, havia também o domínio sobre rotas terrestres que conectavam a Península Arábica, a Mesopotâmia e o Egito. Salomão controlava pontos estratégicos como Ezion-Geber, uma cidade portuária no Golfo de Acaba, que servia como saída para o comércio do sul. Era por ali que passavam especiarias, incenso, mirra, tecidos finos e metais. A presença israelita nesses locais ampliava o alcance da rede comercial e aumentava a influência do rei sobre os preços, a oferta e a circulação de produtos. O impacto disso era profundo. Não apenas aumentava o volume de riqueza que entrava no reino, mas também fortalecia a imagem de Salomão como um governante com controle sobre os fluxos econômicos regionais. Enquanto expandia as conexões externas,
Salomão também mantinha o olhar voltado para a produção interna. Investiu no desenvolvimento de cavalarias e na criação de centros de abastecimento para cavalos e carros de guerra, itens valiosos na época. A cidade de Salomão se tornou também um polo de comercialização desses recursos militares. Egito e outros reinos vizinhos compravam cavalos e carros diretamente de seus depósitos. O rei, portanto, não apenas comprava e armazenava, mas revendia com lucro. Um exemplo claro de arbitragem comercial, onde se adquire bens em uma região por um preço e os revende em outra por um valor superior. Essa capacidade de girar ativos e gerar renda passiva a partir de estruturas sólidas lembra, em muitos aspectos, o funcionamento dos fundos de investimento modernos. O capital é aplicado em setores diferentes, com riscos variados, mas todos calculados. O retorno não vem apenas da sorte, mas da inteligência de mapear oportunidades, construir parcerias confiáveis e manter controle sobre a operação como um todo. Foi exatamente isso que Salomão fez. Enquanto muitos reinos dependiam apenas da produção agrícola ou da força militar, Israel multiplicava fontes de renda por meio do comércio, da diplomacia, da infraestrutura e da inovação organizacional. Sua riqueza, portanto, não era um fenômeno isolado. Era o resultado de um modelo de gestão sofisticado, onde cada elemento cumpria uma função complementar. As frotas não operavam sozinhas, nem os armazéns, nem os centros de cavalos, nem os acordos internacionais. Tudo fazia parte de um corpo integrado, funcionando com precisão como uma máquina bem ajustada. E no centro disso estava um rei que sabia que acumular riquezas não era suficiente. Era preciso entender como fazê-las trabalhar em seu favor, sustentando o reino, fortalecendo alianças e projetando poder sem o uso constante da espada. A riqueza, material acumulada por Salomão, impressionava reis e mercadores de todas as partes. Mas havia um elemento que sustentava essa grandiosidade de forma ainda mais profunda: a sabedoria que o guiava. Antes de qualquer ouro ser trazido para Jerusalém, antes de qualquer aliança ser formada, ele havia feito um pedido que mudou o rumo de sua história. Em vez de pedir poder militar, vitórias ou uma vida longa, Salomão pediu discernimento. Essa escolha não apenas agradou a Deus, como se tornou o fundamento sobre o qual tudo mais seria edificado. Era essa sabedoria que moldava sua forma de ver o mundo, suas decisões econômicas, suas parcerias e até sua administração social. Esse princípio revela um padrão que muitas vezes é ignorado. A verdadeira prosperidade começa na mente. Quando se constrói uma visão clara, bem fundamentada e orientada por valores elevados, o resultado tende a se refletir em todas as áreas, inclusive nas finanças. Salomão não buscava riqueza como fim, mas como consequência de uma estrutura sólida de sabedoria aplicada. Ele entendia que o dinheiro por si não sustenta reinos. O que sustenta são sistemas bem organizados, pessoas capacitadas, relações confiáveis e um senso de propósito que guia as decisões. Esse senso de propósito se manifesta, por exemplo, na maneira como ele lidava com a justiça. A história registrada sobre duas mulheres disputando a maternidade de uma criança mostra um rei que não apenas conhece a lei, mas também sabe interpretá-la com sensibilidade e precisão. Esse mesmo raciocínio estratégico era transferido para os negócios. Ao lidar com líderes estrangeiros, Salomão ouvia, ponderava e decidia com base em dados, experiências anteriores e análise de riscos. Ele não era impulsivo. Sua mente operava com profundidade, algo que hoje chamaríamos de inteligência analítica. Nas Escrituras, ele também é descrito como alguém que observava a natureza e aprendia com ela. Falava sobre formigas, sobre o tempo da colheita, sobre o vento e o comportamento humano. Isso mostra uma mente atenta ao funcionamento do mundo, alguém que via padrões e tirava lições práticas de tudo ao redor. Essa capacidade de observar e transformar o aprendizado em ação é uma das bases da inteligência financeira moderna. Investidores de sucesso ainda hoje são aqueles que conseguem enxergar além do óbvio, captar tendências,
antecipar movimentos e agir com base em princípios, não em impulsos. Salomão aplicava isso não só ao comércio, mas também à forma como lidava com os recursos naturais. Mandava extrair cobre e ferro em regiões montanhosas, aproveitava as florestas do Líbano com equilíbrio e tratava o solo como algo sagrado, não apenas uma fonte a ser explorada. Essa visão de sustentabilidade revela que sua sabedoria não era limitada ao curto prazo. Havia uma preocupação com a permanência daquilo que estava sendo construído. Ele sabia que reinos passam, mas as consequências das decisões permanecem. Por isso era criterioso ao tomar decisões que envolviam múltiplas gerações. Outro traço notável de sua gestão era a valorização do conhecimento. Salomão reuniu escribas, sábios, conselheiros e especialistas. Ele não tentava saber tudo sozinho, mas cercava-se de mentes capazes de oferecer perspectivas variadas. Era alguém que sabia ouvir, aprender, ajustar e crescer com as contribuições dos outros. Essa disposição para construir a partir do coletivo fortalecia sua liderança e tornava suas decisões mais equilibradas. O sucesso econômico de seu reinado não era produto de uma mente isolada, mas de uma rede de colaboração guiada por princípios. Hoje, muitos buscam fórmulas mágicas para enriquecer. Salomão, por outro lado, mostra que a verdadeira estratégia está em cultivar sabedoria, valorizar o conhecimento, construir alianças conscientes, diversificar sem se perder e manter o coração alinhado a um propósito maior. Ele não investia apenas em bens, mas em pessoas, em estruturas e em ideias. Seu foco não era apenas o quanto se podia ganhar, mas o quanto se podia sustentar ao longo do tempo sem perder a integridade do sistema. O equilíbrio entre visão espiritual e competência prática foi a força invisível por trás de suas conquistas. E talvez essa seja a lição mais valiosa. Riqueza construída com sabedoria permanece, mesmo quando o tempo passa. Apesar de sua impressionante estrutura de poder e inteligência aplicada, o legado de Salomão também levanta perguntas e provoca discussões que resistem ao tempo. Seu nome é sinônimo de sabedoria, mas também está envolto em controvérsias e paradoxos. A grandeza de seu reinado gerou admiração, mas sua trajetória também foi marcada por decisões que alimentaram críticas e levantaram alertas sobre os perigos do excesso e da autossuficiência. A riqueza acumulada, os palácios construídos, o luxo em que vivia, tudo isso atraiu olhares de dentro e fora do reino, e nem todos esses olhares eram de reverência. A Bíblia relata que a prata se tornou tão comum em Jerusalém durante seu governo que parecia não ter mais valor. Objetos de ouro se multiplicavam nos salões do palácio, e os tesouros eram armazenados em larga escala. Para muitos, esse nível de abundância era sinal da bênção divina, mas outros viam nisso um possível desequilíbrio. Afinal, quando a acumulação se torna um fim em si mesma, o risco de perder o propósito original cresce. Salomão, que começou pedindo sabedoria para governar com justiça, viu-se ao longo do tempo cercado por pressões, desejos e influências que testaram seus princípios. Um ponto que levanta reflexões é o número elevado de alianças matrimoniais que ele firmou. Eram centenas de esposas e concubinas, muitas vindas de nações estrangeiras. Se, por um lado, essas uniões selavam tratados e fortaleciam os vínculos diplomáticos, por outro, também introduziam costumes, crenças e práticas religiosas diferentes das que sustentavam a fé de Israel. Ao permitir que altares a outros deuses fossem erguidos para agradar suas esposas, Salomão abriu espaço para a infiltração de ideias e valores que confrontavam o princípio de fidelidade a Deus. Essa abertura trouxe tensões espirituais ao reino e, mais tarde, se tornou um dos elementos mencionados como causa de sua queda. Essas decisões levantam questões relevantes para os dias atuais. Em que ponto a busca por expansão, influência e riqueza pode comprometer a essência de um projeto bem-sucedido? Até onde alianças estratégicas podem ser mantidas sem que o fundamento ético seja corrompido? Salomão nos faz refletir sobre a linha tênue entre sabedoria e orgulho, entre estratégia e ambição desmedida.
Seu declínio não foi imediato nem abrupto. A erosão começou de forma sutil, com concessões pequenas, decisões aparentemente inofensivas, mas que somadas alteraram o eixo de sua liderança. Outra questão que desperta curiosidade é o destino das frotas comerciais e das rotas que ele estabeleceu. O texto bíblico sugere que, após sua morte, o império começou a se fragmentar. O reino foi dividido e muitas das conexões construídas com tanto cuidado foram perdidas ou enfraquecidas. Isso reforça a ideia de que a sustentabilidade de um império não está apenas na infraestrutura, mas na manutenção contínua dos princípios que o sustentam. Quando os fundamentos éticos e espirituais são negligenciados, mesmo a mais sofisticada das máquinas econômicas começa a perder força. Alguns estudiosos se perguntam se Salomão foi, de fato, o homem mais rico da história. Cálculos modernos, baseados na quantidade de ouro recebida anualmente, sugerem que sua fortuna ultrapassaria em muito a de qualquer bilionário contemporâneo. Estima-se que ele recebia cerca de 25 toneladas de ouro por ano, fora os lucros advindos do comércio, tributos e mineração. Se transportada para a realidade atual, essa quantia colocaria seu patrimônio em níveis quase inimagináveis. No entanto, é importante notar que essa riqueza não estava apenas em cofres, mas espalhada em projetos, em estruturas, em obras e em pessoas. O mais fascinante nisso tudo é que muitos dos modelos utilizados por Salomão são replicados hoje, mesmo que os praticantes nem sempre tenham consciência disso. Fundos de investimento baseados em diversificação, empresas multinacionais que firmam parcerias com culturas diferentes, estratégias de mitigação de risco e descentralização de recursos, tudo isso remonta a práticas que ele já utilizava, adaptadas ao seu tempo. Salomão operava com visão de longo prazo, equilíbrio entre risco e segurança, e um olhar atento para oportunidades além das fronteiras imediatas. A crítica mais séria que se pode fazer a ele talvez não seja sobre os excessos materiais, mas sobre o desvio do propósito. A sabedoria que o levou ao topo foi a mesma que ele começou a deixar de lado quando passou a confiar mais em suas posses do que na fonte delas. E isso não é apenas uma reflexão sobre um rei antigo. É um espelho para qualquer pessoa que busca sucesso, influência e estabilidade. A questão não é apenas o quanto se tem, mas o quanto se permanece fiel ao que deu origem àquilo que se conquistou. O nome de Salomão atravessou os séculos como símbolo de sabedoria, poder e prosperidade, mas talvez sua verdadeira herança esteja nas perguntas que continua provocando. Ele construiu mais do que palácios ou sistemas econômicos. Deixou um rastro de ideias, princípios e advertências que permanecem vivos, desafiando cada geração a pensar de forma mais profunda sobre o que significa ter sucesso. Porque sua história não é apenas sobre conquistas, mas sobre os alicerces, invisíveis que sustentam ou desmoronam grandes realizações. O modelo que ele desenvolveu unia estratégia e visão espiritual, mostrando que a construção de riqueza não precisa ser cega, insensível ou desvinculada de um propósito maior. Salomão entendeu que finanças e fé não são inimigas. Pelo contrário, podem caminhar juntas quando guiadas por sabedoria. E essa talvez seja a essência do seu legado. A ideia de que o verdadeiro valor não está apenas no que se acumula, mas na forma como se administra, se compartilha e se preserva. As decisões financeiras de Salomão não eram meras transações, eram expressões de visão, de discernimento e, por vezes, de fé aplicada à realidade concreta. Sua trajetória mostra que inteligência econômica vai muito além da capacidade de gerar lucro. Inclui leitura de cenário, entendimento de ciclos, gestão de pessoas, domínio de emoções e sensibilidade para o que é duradouro. Salomão foi capaz de antecipar necessidades, estabelecer conexões produtivas e cultivar ambientes onde a prosperidade pudesse se expandir. Mas também mostrou o perigo de se afastar do centro que sustenta tudo isso. À medida que permitiu que vozes estranhas moldassem sua sensibilidade, sua clareza foi se desfazendo. Isso não apagou sua grandeza, mas nos alerta para o que acontece
quando os fundamentos são esquecidos. Esse contraste entre a ascensão e os desvios de Salomão cria uma tensão rica de significado. Ele prova que sabedoria não é algo que se conquista uma vez e se mantém automaticamente. É um processo, uma vigilância contínua, uma escolha diária de alinhar mente, coração e ação. O mundo moderno, com suas bolsas de valores, moedas, digitais, parcerias internacionais e complexidade econômica, ainda se rende a princípios que Salomão já praticava em sua época. Diversificar, prever riscos, manter reservas, fortalecer alianças e investir com visão de futuro. Tudo isso estava presente em seu reinado, mas nenhuma dessas ações teria valor sem a base que as sustentava. O compromisso com a verdade, com a justiça, com a construção de algo que fosse maior do que ele mesmo. Foi quando esse compromisso se enfraqueceu que o sistema, por mais robusto que fosse, começou a apresentar rachaduras. A verdadeira riqueza, como ele próprio escreveu em seus provérbios, está na sabedoria. Ela é mais preciosa que o ouro, mais valiosa que as joias, mais poderosa que qualquer exército. Quando se perde essa bússola, o restante se torna frágil. Não é coincidência que, séculos depois, seus ensinamentos ainda sejam citados em livros de liderança, administração e finanças. O mundo reconhece que há algo essencial nas lições que ele deixou, mesmo que muitos ignorem sua origem espiritual. Salomão plantou sementes que cresceram em campos diferentes, e mesmo nos ambientes mais seculares, os frutos continuam sendo colhidos. É como se ele tivesse compreendido antes de todos que a verdadeira inteligência é aquela que conecta o céu com a terra, o eterno com o cotidiano, o invisível com o que se pode construir com as mãos. Olhando para a vida desse rei, resta uma pergunta que ultrapassa os cálculos, os metais e os tratados. O que sustenta verdadeiramente uma vida próspera? A resposta, ao que tudo indica, não está apenas nos cofres cheios, mas na mente clara, no coração alinhado e na capacidade de manter o foco mesmo quando tudo ao redor convida ao desvio. O tempo passou, os impérios caíram, os mercados mudaram, mas os princípios que regem a sabedoria permanecem. E quem os adota, mesmo em silêncio, colhe frutos que duram muito além do que o ouro pode comprar.